Muito bem, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um momento da palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Convidamos você para continuar com a gente aqui na nossa programação. E agora, mais um momento da palavra, né? Pega aí a sua Bíblia, pegue também sua caneta, seu caderno de anotações e vamos para a palavra de Deus. Quero tomar por base o texto bíblico aqui registrado em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Eu quero ler com você a partir do versículo 7. Romanos, capítulo 14. Vamos ler o 7, o 8 e o 9. A palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos. Romanos, capítulo 14, do versículo 7 ao 9. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Eu quero, nesta tarde, falar sobre esse assunto. Não quero abrir aqui nenhuma questão, porque o tempo é curto e se a gente abre, a gente tem que fechar, né? Eu acredito que uma vez que o pregador ele abre um questionamento, ele tem a responsabilidade de fechar também esse questionamento. Não adianta você levantar questões e deixar em aberto, tá? Talvez outro dia eu traga aqui uma palavra, irmãos, referente ao que acontece depois da morte, né? Talvez eu traga aqui essa palavra, talvez amanhã, não sei, outro dia. Mas hoje eu quero falar para você aqui com base nas Escrituras, eu quero trazer para você aqui 3 tipos de morte nas Escrituras. 3 tipos de morte registrado nas Escrituras Sagradas. Você sabia que existem 3 tipos de morte? A gente trouxe essa palavra já faz um bom tempo. Talvez você tenha dificuldade de achar aí na nossa página, uma das primeiras, né? Então a gente vai falar hoje mais uma vez dentro do assunto. Existem nas Escrituras 3 tipos de morte. Por que estou falando nesse assunto? Porque ultimamente algumas pessoas têm questionado a morte de alguns cristãos. Ele era cristão, então por que Deus não salvou ele? É cristão, então por que morreu? Irmão, todo cristão morre, até Jesus morreu. Até Jesus Cristo morreu. Ressuscitou ao 3º dia, mas morreu. Para ressuscitar alguém tem que morrer. Como é que vai ressuscitar alguém que está vivo? Então o problema não é morrer, irmão. O problema não é morrer. O problema é que tipo de morte você está morrendo. O problema é esse, que tipo de morte você está morrendo. Porque dependendo do tipo de morte em que você está morto, o seu destino eterno é traçado. Entendeu? Então, para começar, eu quero lhe dizer que a morte física, ela não é a extinção do ser, viu? Aquela história de morreu, acabou. Isso aí, meu irmão, é história de gente besta. Eu vou usar aqui um termo bem cearense. Esse negócio de morreu, acabou, é história de gente besta, viu? A morte, ela não traz a extinção do ser, não. A morte, ela simplesmente encerra uma etapa da vida, ela encerra a vida nesse plano terrestre, viu? E no plano espiritual, a história continua, viu? Então, esqueça essa história de que, morreu, enterrou ali, se acabou ali. Não, viu? Você está muito equivocado. A morte, ela não traz a extinção do ser. O ser continua existindo. A única coisa que morre é o corpo físico, a matéria. Mas a alma e o espírito, eles continuam existindo e existindo por toda a eternidade. Entendeu? Então vamos lá.
três tipos de morte nas Escrituras. O primeiro delas é a morte física. A morte física é a separação do homem interior com o homem exterior, ou seja, é a separação da alma e do espírito do corpo físico, da matéria. Quando a gente lê Tiago, capítulo 2, versículo 26, você já pode ir anotando aí. Primeiro tipo de morte, morte física, separação do homem interior do homem exterior, separação da parte espiritual, né, da parte espiritual, corpo e alma, da parte material, que é o corpo físico. Tiago, capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, quando o espírito do homem deixa o seu corpo, quando a sua alma deixa o seu corpo, então esse corpo está morto. Esta é a morte física. É o que a gente vai ver também lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Vai anotando aí. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, isso aqui é a morte física. Viu? O que é que morre, irmão? Somente o corpo físico. O corpo físico é enterrado, se acaba lá na cova. Viu? Mas alma e espírito, eles não deixam de existir. Viu? Deixa eu ler mais uma vez, ó. No suor do teu rosto, Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esta é a primeira morte, a morte física. A segunda morte, irmão, é mais complicada. Essa morte física aí, todo mundo morre, seja ele o mais terrível pecador, ou seja ele o homem mais santo da terra, viu? A não ser que ele seja arrebatado, todos eles vão morrer, por mais santo como seja. A não ser que aconteça como aconteceu com Elias, que foi arrebatado, foi levado aos céus. A não ser que aconteça como aconteceu com Enoque, que foi trasladado, o Senhor tomou para si. Ou a não ser que você seja salvo e esteja vivo no momento do arrebatamento. Aí você não precisa morrer, porque aqueles que estão esperando o Senhor, que estão preparados para subir, a Bíblia diz que eles serão transformados. Então não precisa morrer, serão transformados. Os que já dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, os santos que estiverem vivos, serão transformados. Então esses aí não precisam morrer. Mas fora isso, meu irmão, mais uma vez eu digo, desde o mais pecador, desde o mais errado até o mais santo, o mais correto, todos eles morrerão fisicamente. Como falei, como alguém ressuscitará se ele não morrer primeiro? Então essa é a morte física. Isso aqui é a morte natural, tanto para o santo quanto para o pecador. A segunda morte é a morte espiritual. Essa aqui, meu irmão, já é mais complicada. O que é a morte espiritual? Vou explicar para você. A morte espiritual, irmão, de uma forma aqui bem simplificada, para não complicar as coisas, a morte espiritual é a separação de Deus por causa do pecado. É a separação de Deus por causa do pecado. Quando o ser humano, ele vive separado de Deus. E o que é que separa o homem de Deus? É a cor da pele, né? Porque eu acho a besteira maior do mundo esse negócio de racismo. Ou coisa besta para mim achar. O cara não gosta do outro só porque o outro tem a pele escura. Ou besteira, né? Como se a pele clara fosse sinônimo de caráter, né?
Tem tanto cabo aí bonito, louro dos olhos azul, que não vale nada. Então, o que separa o homem de Deus não é a cor da pele, não é a condição social, não é a condição financeira, não é a sua raça, não é a sua cor. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Entendeu? Então, o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação do homem com Deus por causa do seu pecado. Vamos para a Bíblia? Isaías capítulo 59, Isaías 59, versículo 2. Vai anotando. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, está aí, irmãos, a única coisa que separa o homem de Deus, viu? As nossas iniquidades, o nosso pecado, é isso que faz separação entre o homem e Deus. Essa é a morte espiritual, viu? O cara está vivo, está andando, está fazendo seus negócios, está enganando o povo, está vivo, fisicamente, materialmente, mas o que é que acontece? Espiritualmente está morto. E por que está morto? Porque está separado de Deus. Anote também aí, Mateus 8 e 28, eu tinha colocado aqui no celular, né? Tinha colocado aqui no celular, o celular descarregou de uma vez, né? Como diz aqui o nosso colega Sérgio Armando, está hora de providenciar o celular para nós, viu? Esse celular aqui está deixando a gente no prego. Então, eu coloco aqui no celular as referências para ser mais prático, né? Ser mais prático, a gente acha mais rápido. Eu não tenho aqui a memória. Admiro muito o pregador que tem a memória de memorizar tudo, não precisa nem abrir a Bíblia. Eu não tenho essa memória, né? Saudação aí, presbítero Calbi, tem uma referência nisso, né? Mas vamos lá. Mateus 8 e 20, Mateus capítulo 8, versículo 22. Vamos procurar aqui no texto da Bíblia. Estamos falando, irmãos, da morte espiritual. Para você que está abrindo o Facebook agora, ou você que está chegando aí no rádio agora, nós estamos falando aqui de três tipos de morte nas Escrituras Sagradas: morte física, morte espiritual e a mais terrível dela, a morte eterna. A gente trouxe para você aí Isaías 59, versículo 2. Agora eu quero trazer para você Mateus capítulo 8, versículo 22. Mateus capítulo 8, versículo 22. Deixa eu ver se é isso mesmo. Jesus, porém, respondeu-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultarem seus mortos. Você deve conhecer essa história, né? O discípulo chegou dizendo: Jesus, eu vou te seguir aonde tu quiser, agora deixa primeiro eu sepultar meu pai. Aí Jesus vai dizer para ele: segue-me e deixa os mortos sepultarem seus mortos. É claro que Jesus aqui não está falando da morte física, Jesus está falando da morte espiritual. Viu? Isso aqui é um conselho de Jesus para nós. Viu? Quem, irmãos, não quer ter vida com Cristo, que não tem. Agora você se puxe para você ter. Viu? Foi exatamente isso que Jesus aconselhou aqui a esse rapaz. Tu vem e me segue, deixe que os mortos sepultem seus mortos, porque senão você vai ficar morto também com eles. Então siga a Jesus para que você tenha vida e deixe aos mortos sepultarem seus mortos. Você quer outra referência? Está aqui, irmãos, em Colossenses capítulo 3, Colossenses 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Essa era a nossa condição sem Cristo. Deixa eu ler para você, Colossenses 2 e 13. Quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão,
da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Irmãos, essa era a nossa condição sem Jesus. Deixa eu ler mais uma vez, Colossenses 2:13. Quando estáveis mortos, mortos no quê, irmão? No pecado. Mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne. Ele quem? Deus, né? Ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as ofensas. Então, o que é a morte espiritual? É quando alguém vive separado de Deus. E o que é que separa o homem de Deus? O pecado é quem separa o homem de Deus. Então, não adianta você dizer que é cristão, você dizer que é filho de Deus, se você ainda vive na prática do pecado, irmão. Não adianta, viu? Não adianta você dizer que é amigo de Deus, que é cristão, está esperando Jesus, e você ainda é amigo do mundo. A sua comunhão ainda é com as trevas, a sua comunhão ainda é com o mundo. Não adianta, meu irmão. Viu? O pecado, ele separa o homem de Deus. Então, para você, estou falando de forma muito simples e clara. Então, para você ter a condição de ter um relacionamento sincero com Deus, o que é que você vai fazer? Você vai romper de uma vez com o pecado, você vai romper de uma vez com esse mundo, para então assumir um compromisso sincero e verdadeiro com o Senhor Deus. Porque um servo só, ele não pode servir a dois senhores. Ah, irmão, mas tem tanta gente vivendo assim, qual o problema disso? O problema, tem até uma frasezinha pronta aí, né? Que diz que o problema não é viver sem Cristo, né? Porque o cabo está aí, está pintando e bordando, né? O cabo engana, ele tem dinheiro, ele compra o advogado, ele tem dinheiro, ele paga a testemunha falsa, ele tem dinheiro, ele compra a mídia, né? Ele tem dinheiro, ele promove o nome dele à custa do suor dos outros, ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem influência, ele fala o que ele quiser. O problema não é viver sem Cristo, o problema é morrer sem Cristo. Viu? Porque quando alguém está morto espiritualmente, a morte espiritual, ela vai gerar a mais terrível de todas, que é a morte eterna. O que é a morte eterna, irmão? A morte eterna é a separação eterna de Deus. É a separação eterna de Deus. O que é morrer eternamente? É viver uma eternidade separado de Deus. Ah, irmão, mas o problema é esse, é só viver separado de Deus? A gente vive não, irmão, porque além de viver separado de Deus, o destino eterno dos perdidos é o lago de fogo. Então, o que é a morte eterna? A morte eterna é a separação eterna de Deus para habitar no lago de fogo. Você sabe quem é que vai inaugurar esse lago de fogo? A besta, o falso profeta e o anticristo. Os perdidos irão fazer companhia por toda a eternidade. A besta, ao falso profeta, glória a Deus, e o Satanás. Porque todos serão lançados no lago de fogo. A sentença de Satanás, a sentença do falso profeta, a sentença do anticristo já está decretada nas Escrituras. O destino final deles já está decretado. O destino final deles é o lago de fogo. E todos aqueles que se esquecerem de Deus, todos aqueles que morrerem sem Cristo, irão para o mesmo destino. É a Bíblia quem diz, irmão.
Então vamos lá, vamos trazer algumas referências aqui. Eu gosto de trazer referência, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de pedir para você ler a sua Bíblia, para você de repente não pensar que a gente está inventando história aqui. Vamos lá. Morte eterna, separação eterna de Deus. Por quê? Porque o homem escolheu permanecer separado de Deus. O homem escolheu viver uma vida de pecado em vez de viver uma vida com Deus. Entendeu? É por isso que eu digo que não faz sentido. Para um pouco para pensar. Às vezes parece que a gente tem preguiça de pensar. Para um pouco para pensar. Alguém viveu 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, 80 anos, 90 anos. Ele viveu todos esses anos, nunca quis nada com Deus. Por várias vezes ele teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de viver com Jesus, ele não quis. Aí morreu sem Deus, morreu na prática do pecado, morreu na prostituição, morreu no vício, morreu na idolatria, morreu no adultério, morreu sem Deus. Aí o que acontece? Agora vamos fazer aí uma missa 7 dias de terço, né? Me perdoe, irmãos, me perdoe aqui a minha fala, mas raciocine comigo. Cada viveu a vida inteira sem Deus, aí morreu sem Deus, aí agora 7 dias de terço. Você acha mesmo, irmão, que isso vai servir de alguma coisa para ele? Você acha que uma missa no 7º dia da morte, você acha mesmo que tem algum efeito, algum resultado? Não tem, meu irmão, não tem. Porque determinada pessoa, por conta própria, escolheu viver uma vida sem Deus. E mais uma vez eu digo, o problema não é viver sem Deus, o problema é morrer sem Deus. Então, meus queridos irmãos, esta é a morte eterna. Uma vida totalmente separada de Cristo e por toda a sua eternidade. Vamos para as referências, ó. Preste bem atenção. Anotando aí, ó. Mateus capítulo 10, versículo 28. Vamos lendo aqui. Mateus capítulo 10, versículo 28, já estamos terminando. Você anota aí e depois você acompanha a leitura com a gente. Mateus capítulo 10, glória a Deus, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Entendeu? A gente está vivendo aí, né, irmão, um período aí que tanta gente brincando de Deus, né? Escaba aí brincando de imperador, escaba aí brincando de verdadeiros imperadores romanos, né? Baixando decreto aí, manda e desmanda. E eu estou vendo um bocado de gente morrendo de medo, né? Você sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus disse que nós não devemos temer o homem, porque tudo que o homem pode fazer é matar o corpo. Agora devemos temer a Deus, porque Deus ele tem o poder de matar o corpo e de fazer perecer a alma no inferno. Então a esse você deve temer. O problema é que as pessoas não temem a Deus, vai temer o homem. Vamos para mais referências? Vai anotando aí, ó. Mateus capítulo 25, 41 e 46. Esses aqui é como o pessoal diz, isso aqui é forte, viu? Mateus 25, glória a Deus, versículo 41. Vai lendo aí, irmão. Eu gosto que você lê na sua Bíblia. Gosto quando você abre a Bíblia e você lê aí na sua Bíblia. Não importa se você está com um exemplar da Bíblia Católica, não importa qual seja o exemplar. Se é Bíblia, está valendo. Ó, Mateus capítulo 25, versículo 41. Estamos falando da morte eterna. Ó. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Isso aqui é forte demais, irmão. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, a esses que ouvirem estas palavras nesse dia, não tem mais recurso não, viu, irmão? O cabo não vai poder mais comprar o advogado aqui não, viu? Ele não vai mais poder comprar o juiz aqui não, viu? Não tem mais recurso não, irmão. Glória, se você acompanhar aqui o texto, o contexto aqui, é Jesus, irmãos, quem vai separar os santos dos perdidos, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas. Viu? E aos perdidos o Senhor irá dizer estas palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Interessante que a Bíblia deixa bem claro aqui que o fogo eterno não foi preparado para o ser humano, foi preparado para o diabo e seus anjos. O problema é como a gente está dizendo, o homem escolheu viver uma vida inteira separado de Deus. Então o que é que acontece? Ele também irá passar uma eternidade separado de Deus por escolha própria dele. Vai anotando aí, ó, versículo 46. Estes irão para onde é que vão os perdidos, irmãos? Qual é o destino? Versículo 46. Estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Os perdidos irão para o tormento. Quanto tempo durará esse tormento, irmão? Uma semana? Um ano? 10 anos? 15 anos? 50 anos? Não, irmãos. É um tormento eterno. Não terá fim. Então, os perdidos irão para o tormento eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Vamos lá para Apocalipse, a gente não pode deixar Apocalipse de fora de um assunto desse, né? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Vai anotando e vai acompanhando aí a leitura. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. O tempo já estourou, mas já estamos terminando aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Olha só o que é que a palavra do Senhor nos diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Entendeu? O que vencer esse mundo, o que vencer o pecado, o que vencer a sua carne, viu? Esses não receberão o dano da segunda morte. Ainda Apocalipse capítulo 14, do 9 ao 11. Entendeu? Tem gente que morre de medo de Apocalipse, né? Morre de medo de Apocalipse, mas não morre de medo de pecar, né? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 14, versículos do 9 ao 11. Vai acompanhando aí a leitura. Apocalipse 14, do 9 ao 11. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado puro no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e sua imagem, e aquele que receber o sinal no seu nome. Isso aqui é muito sério, irmãos, viu? Isso aqui não é a produção do programa Palavra de Vida que inventou isso aqui não, viu? Estou lendo para você o que está registrado nas Sagradas Escrituras. Eu não estou fazendo isso aqui para lhe pôr medo, não. Estou fazendo isso aqui para abrir os seus olhos. Para abrir os seus olhos. Para que você leve muito a sério. Viu? Porque as pessoas correm atrás do dinheiro, correm atrás do emprego, correm atrás da fama, correm atrás disso, daquilo. Mas quando se fala de vida eterna, muita gente não está nem aí para o assunto. Viu? Só que não há como escapar. Mais cedo ou mais tarde, todos nós partiremos. Eu que estou falando com você aqui, né? Eu que estou aqui toda segunda e terça
falando para você que um dia também eu vou partir dessa terra. A gente não sabe quando vai ser, não sabe se vai ser logo, se vai ser mais tarde, se vai ser daqui a alguns anos, não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que a morte é certa. Agora o problema, meu irmão, é o que acontecerá com a gente depois desta morte física. Entendeu? O problema é onde passaremos a nossa eternidade. Você quer? Deixa eu dar só para você anotar aí, porque o tempo passou, eu não quero esticar mais aqui, mas deixa eu trazer aqui só mais algumas referências para você anotar e você ler em casa. A gente leu aí Apocalipse 14, do 9 ao 11, anote ainda aí em Apocalipse, ó, Apocalipse capítulo 20, do versículos 11 ao 15, Apocalipse 20, do 11 ao 15, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Aí vamos lá para o Velho Testamento. Isaías capítulo 66. Isaías 66, do 22 ao 24. Entendeu? Então, esta é a morte eterna, que é também chamada a segunda morte. Então, esta, meu irmão, é a mais terrível de todas. Faça tudo na sua vida, viu? Para você escapar desta segunda morte. Porque quem morre a segunda morte, meu irmão, tá sem jeito, entendeu? Tá sem jeito. Então, eu quero finalizar aqui, só ratificando o que eu falei lá no início, entendeu? A morte, irmão, ela não significa a extinção do ser. A morte não significa a extinção do ser. Tira da tua cabeça essa ideia de que morreu, acabou. Não, morreu não acabou nada não. Morreu, apenas começou. Morreu, apenas começou uma eternidade. Com Deus ou sem Deus. O bom da história é que o caminho dos céus está aberto. Jesus está à sua disposição, de braços abertos, lhe convidando. Glória a Deus. E a escolha de entrar por esta porta ou não, a escolha é sua. Então, escolha Deus, escolha Cristo, escolha a vida e fuja da morte e morte eterna. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero agradecer demais a todos quantos estão na sintonia com a gente. Um abraço a todos, muita gente aqui, a gente não vai citar, o tempo já esgotou. Um abraço a todos que nos acompanham pelo Facebook e você também que nos acompanha pelo rádio. Supremo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado a Deus pela grande oportunidade de anunciar o teu Evangelho, nesta porta que foi aberta aqui nas emissoras, nesta emissora, Pai, na Juriti FM. Continua abençoando a toda a família do programa Palavra de Vida e a cada um dos nossos ouvintes, Pai, que a tua palavra, ela encontre morada em cada coração. Que assim, ó Deus, possa ser na vida de cada um e que a gente colha, Senhor, frutos, ó Deus, desse trabalho. Que a paz do Senhor, que a graça do Senhor, suas misericórdias repouse sobre cada vida, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Até amanhã, se com Deus assim nos permitir.